E aí, galera, professor Thiago mais uma vez para a gente finalizar o nosso conteúdo de tipos de funções. A gente vai ver aqui mais dois casos e esses são casos bem tranquilinhos para você identificar. Então a gente tem função par e função ímpar. O que seria uma função par? Olha só, função par a gente vai ter os números opostos. O que são números opostos? Os números opostos são números iguais que diferem o sinal. Então, 1 e menos 1 são números opostos. 2 e menos 2 são números opostos. 3 e menos 3 e assim por diante, são números opostos. O que vai acontecer então? Quando eu tenho no x, ou seja, no domínio da função, números opostos, e o y, tá? O resultado da função, a gente vai ter números iguais, eu vou chamar isso de função par. Quando que isso vai acontecer? Provavelmente quando a gente tiver, por exemplo, uma função no estilo f de x é igual a x ao quadrado. Tá? Por que eu vou ter isso aqui? Ó? Sempre quando eu elevar um número negativo ao quadrado, ele vai se tornar positivo. Exemplo, né? A gente vai ter lá 1 elevado ao quadrado vai ser 1, menos 1 elevado ao quadrado também vai ser 1. Então, isso é um exemplo, mas existem vários outros, tá? Então, eu coloquei aqui, para a gente observar, eu fiz essa função e mostrei aqui o gráfico. Olha só, vamos dar uma olhada nos pontos aqui, ó. Então, pensa só, quando o x for 1, aqui ó, x1, tá? O y vai ser 1 também, então eu coloquei aqui esse ponto. Tá? Quando x for menos 1, olha só, o x é menos 1, o y também é 1, então o y também é 1. Então eu tenho aqui, eles são opostos, tá? Então a gente vai ter essa simetria. Olha só o que vai acontecer. O 2, quando for 2, quando for 2, o y vai ser 2. Quando for menos 2, também vai ser o y2. E assim por diante, ó. Quando for 3, o y é 3. Quando for menos 3, o y também é 3. Então, a simetria no gráfico ele vai estar entre o primeiro e o segundo quadrante. Olha só, reparem aqui que eu tenho primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá? Reparem aqui uma coisa. Então, quando eu tiver uma simetria do primeiro com o segundo quadrante, isso é uma função par, olha só. São simétricos, tá? É como se fosse espelhado. Pode também aparecer se essa função fosse assim, ó, fosse a mesma curva que a gente está vendo aqui, só que ela fosse no sentido aqui, virada para baixo, aqui na parte de baixo do gráfico. Então, a simetria pode aparecer no primeiro e segundo quadrante ou no terceiro e quarto quadrante, beleza? E uma função ímpar, olha só uma função ímpar aqui, ó. Função ímpar, a gente tem x, né? Números opostos. Então, eu já falei para vocês que opostos são o mesmo número, mas com sinais diferentes. E a gente vai ter agora o y oposto também, são opostos. Como isso vai ficar? Ó, quando o x for 1, o y é 1. Quando o x for menos 1, o y é menos 1. Então, vamos analisar aqui no gráfico, olha só. x1, y1. X menos 1, y menos 1. X no 2, y no 2. X no menos 2, y menos 2. Então, essa aqui é a cara da nossa função ímpar. Também tem uma simetria no gráfico, olha só. O primeiro com o terceiro quadrante. Pode acontecer também de ser nesse sentido aqui. Aí eu vou ter uma simetria do segundo e do quarto quadrante. Beleza? Então, a gente vai ver aí mais alguns exercícios. Um abraço.